Olá, muito boa noite para você. Comitê Extraordinário da Covid decide. Microrregião de Patos de Minas também é onda vermelha. Prefeitura questiona e diz que vai desobedecer Minas Consciente até ser respondido pelo governo mineiro. Ministério Público endurece e dá 48 horas para a Prefeitura de Patos de Minas se adequar à onda vermelha. Enquanto isso, Patos de Minas registra mais 25 novos casos de Covid e o número de infectados ultrapassa 1.900, mas internações diminuem. Enteado é suspeito de matar padrasto em Carmo do Paranaíba. Tem mais notícias policiais. Adolescente tenta furtar cigarros e se dá mal. Mulher furta farmácia, esquece celular no estabelecimento e ao voltar dá de cara com a polícia. Procurador-Geral de Minas diz que obras da nova sede do Ministério Público devem ser retomadas. Sem visitas nem remotas, familiares de detentos do presídio de Patos de Minas cobram por respostas do governo mineiro. Mais uma morte na noite desta quarta-feira. Um homem de 43 anos foi esfaqueado 39 vezes. O enteado de Flávio Ribeiro de Almeida é o suspeito do homicídio. O crime aconteceu por volta de 8 da noite, na Rua B, no bairro Niterói, em Carmo do Paranaíba. A polícia militar foi acionada por testemunhas que disseram que a vítima estava caída em uma calçada. No local, os policiais chegaram por lá e constataram que a vítima era Flávio Ribeiro de Almeida, de 43 anos. A vítima estava com várias perfurações pelo corpo. O socorro foi acionado, mas não adiantava mais. Flávio já estava sem vida. Segundo informações, os golpes foram desferidos na altura do peito do homem. O crime teria acontecido a aproximadamente 50 metros da residência de onde Flávio morava com a companheira. O principal suspeito do crime é um adolescente de 16 anos, que é o filho da mulher que Flávio mantinha relacionamento. Já se deslocaram até o local, agiram rapidamente, através das testemunhas que presenciaram a ação e também das câmeras de monitoramento em frente ao local do homicídio, e já conseguiram determinar a autoria, sendo o autor desse crime, o menor infrator, enteado da vítima. A motivação do crime seria porque Flávio teria brigado com a mãe do suspeito e batido nela. E há uma semana, os dois teriam resolvido morar juntos, mas o filho estaria incomodado, justamente porque Flávio agredia a mulher. A motivação do crime veio carregada a um conflito entre o padrasto do menor, em constantes brigas com a mãe do menor. Segundo os relatos, ele entrava em luta corporal, ele agredia fisicamente a mãe do menor constantemente, e na data de ontem esse menor veio a enfurecer com essa situação e reagiu em desfavor do seu padrasto, tendo ele executado a vítima por golpes de faca. Depois de furtar uma farmácia no centro de Patos de Minas, uma mulher esqueceu o celular no estabelecimento. Mas ao voltar para buscar o aparelho, deu de cara com a polícia e o caso terminou na delegacia. O fato aconteceu em um estabelecimento na rua Major Gotti. Segundo a Polícia Militar, a mulher de 38 anos entrou no estabelecimento para furtar os produtos e, ao sair, esqueceu o aparelho celular. Ao retornar, foi surpreendida pelos militares. Foi um furto no estabelecimento comercial, uma farmácia. A solicitante acionou a Polícia Militar via 190. A guarnição, ao chegar no local e verificando as filmagens do estabelecimento, identificou a autora, que já teria saído do local. Contudo, ela esqueceu o aparelho celular no estabelecimento e voltou para pegar, Quando ela voltou, ela se deparou com a guarnição da Polícia Militar, que de pronto a reconheceu e efetuou a prisão dela, bem como recuperou os materiais subtraídos, avaliados em cerca de R$300, devolvendo aí aos seus proprietários. Ela foi presa e conduzida até a Delegacia de Polícia Civil e apresentada à Autoridade de Polícia Judiciária Civil. Ainda de acordo com a PM, a mulher não é conhecida no meio policial. O fato serve ainda de alerta para toda a população.
As pessoas hoje têm que ter ciência que todos os estabelecimentos estão sendo filmados, os furtos são todos descobertos, fica tudo questão de tempo da gente prender os autores. E esse aí é mais um caso concreto. Ela foi filmada, foi reconhecida e ainda, esquecendo o celular lá, voltou e se deparou com a Polícia Militar, que efetuou aí seu trabalho. E mais uma ocorrência de furto foi registrada nesta quinta-feira em Patos de Minas. Desta vez envolvendo uma adolescente. 12 maços de cigarro foram apreendidos e a menor foi conduzida para a delegacia de plantão. A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre furto ocorrido na tarde desta quinta-feira na Avenida Paracatu, com a Rua João da Rocha Filgueira. O proprietário do estabelecimento relatava que uma menor teria subtraído aí diversas caixas de cigarro do estabelecimento. De imediato a polícia deslocou para lá, se deparou com a menor no local ainda e constatou que realmente teria subtraído esses objetos. Então a mesma foi conduzida, acionada a assistente social, familiares, foi conduzida e apresentada na delegacia de polícia. Segundo a PM, a jovem conduzida para a delegacia tem apenas 16 anos e tem distúrbios psicológicos. Com ela, foram encontrados 12 maços de cigarro. Os materiais também foram apreendidos. O material foi apreendido, e vai ser, com certeza, aí, posteriormente devolvido ao proprietário. A seguir, estágios supervisionados de cursos superiores são retomados e obras interrompidas do Ministério Público devem ser retomadas em Patos de Minas. Já, já. Nas obras da nova sede do Ministério Público em Patos de Minas, por enquanto, tudo parado. Mas o Procurador-Geral de Minas Gerais acredita que até 2021 o local será entregue. A empresa responsável pela obra era a Construtora Ambiental de Belo Horizonte. No início, responsáveis afirmaram que os trabalhos se concluiriam em 3 anos. Mas, recentemente, a empresa declarou falência. A gente teve um infortúnio de que a empresa que estava encarregada da construção da obra, ela quebrou, ela não tem condições financeiras de tocar a obra adiante. E há uma preocupação da administração superior do Ministério Público de que essa obra seja retomada o quanto antes. É óbvio que em administração pública a gente tem as burocracias, então existe um processo administrativo para resolver essa situação contratual entre a empresa contratada para construir a sede e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Esse processo está sendo agilizado pela administração superior. Para que as obras possam ser retomadas, o Procurador-Geral de Minas Gerais, Antônio Sérgio, esteve em Patos de Minas. Segundo ele, as obras serão retomadas em breve e deve se concluir em 2021. As obras serão retomadas imediatamente, nós já estamos fazendo um distrato com a construtora, vamos reabrir o processo de licitação e logo agora no início do ano vamos retomar as obras para que seja inaugurado ano que vem. Até o momento, foram investidos aproximadamente 5 milhões de reais e mais devem ser gastos para o andamento da nova sede. Já foram investidos, segundo nos foi dito, cerca de 5 milhões de reais. Havia uma previsão de que a obra fosse finalizada com mais 4 milhões de reais, mas por conta do aumento do preço dos insumos e das dificuldades financeiras, ela deve ser relicitada com um acréscimo de 2 milhões de reais. Isso é um investimento na cidade. Empregos são gerados aqui, recursos são adquiridos aqui. É uma obra de envergadura que a gente tem que considerar aí como uma grande aquisição para o município de Patos de Minas. O local deve contar com 7 promotorias já criadas em Patos de Minas, a Curadoria da Infância e da Juventude e a Curadoria do Meio Ambiente, dando assim maior conforto e agilidade para os patenses e moradores da região. Lembrando que a sede aqui em Patos de Minas, ela vai acolher também, vai estar acomodando as coordenadorias da saúde, da infância e juventude, da educação, que não atende apenas Patos de Minas, a comarca de Patos de Minas. Até regiões do Alto Paranaíba, por exemplo, e do noroeste do estado. Então tem um significado muito importante para que a gente possa avançar no enfrentamento das nossas demandas e viabilizar esse acesso do cidadão, das pessoas que precisam do serviço do Ministério Público na nossa comarca.
O Centro Universitário de Patos de Minas retomou esta semana as atividades e estágios supervisionados nos cursos de graduação. Devido à pandemia, os protocolos para a retomada estão ainda mais rigorosos. Desde o início do isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus, as atividades nas universidades estão suspensas presencialmente. Mas, nessa semana, o Centro Universitário de Patos de Minas retomou o trabalho e o estágio supervisionado nos cursos de graduação, dentre eles o de odontologia e o de fisioterapia. Mas os preparativos para esse retorno já vinham ocorrendo bem antes. Nós estamos já nos preparando para esse momento desde que a gente se afastou, né? Desde que nós tivemos a suspensão das atividades presenciais. E aí nós começamos a nos debruçar sobre os protocolos para o momento do nosso retorno. Então, na semana passada, nós começamos os treinamentos propriamente ditos aqui, né? Tanto com os professores, quanto com os funcionários e com todos os alunos. De acordo com o engenheiro da instituição, os protocolos foram criados levando em conta as recomendações a nível mundial, nacional, estadual e local, e foram adaptados para cada setor. Nós temos aqui o protocolo geral, que cada pessoa deve seguir para adentrar a instituição e para circular aqui dentro, e também de acordo com a especificidade da prática e do laboratório. Por exemplo, no Centro Clínico Odontológico, que nós temos práticas lá mais voltadas para a área da saúde bucal, nós estamos focando um protocolo onde eles usam um avental, o face shield, um avental impermeável por baixo, sempre garantindo a maior segurança do paciente, né, e do aluno que está lá. Aqui na clínica de fisioterapia já são protocolos diferentes, totalmente seguros para o ambiente, que é o caso do avental, face shield. Em laboratórios onde são práticas mais letivas, como eletrônica, tudo, nós estamos adotando medidas de distanciamento, medidas de higienização das mãos, a máscara o tempo todo e qualquer outra medida que tecnicamente nós acharmos viável para sempre garantir a segurança do nosso aluno e dos nossos funcionários. No Centro Clínico Odontológico, por exemplo, os protocolos são mais rígidos e a paramentação dos alunos, professores e funcionários exige ainda mais cuidado. Aqui, toda essa preparação começa antes mesmo de chegar à instituição. O nosso preparo ele começa em casa, né? Quando eu saio de casa sem acessórios, já com as unhas curtas, de preferência sem maquiagem, com barba curta. Então a gente começa o preparo em casa. E aqui no CCO a gente começa também ali na entrada com a avaliação da temperatura, né? E aí só é liberado para entrar no prédio quem está com a temperatura dentro dos seus parâmetros que são normais. Os protocolos na clínica de fisioterapia também são exigentes. Toda a equipe envolvida passa por uma série de procedimentos antes, durante e depois de cada atendimento. De manhã a gente está atendendo 4 áreas simultâneas, à tarde 4 áreas e à noite 3 áreas. A gente dividiu de uma forma que não haja aglomeração, são no máximo 12 pacientes por horário, e aí estamos revezando, os atendimentos estão sendo feitos em duplas com os alunos e com o acompanhamento do professor, que ele vai circulando nas áreas e olhando se o aluno precisa de alguma intervenção, alguma orientação, e fazendo os atendimentos. Segundo as profissionais, muitos alunos estavam ansiosos pela retomada das atividades, principalmente por estarem tão perto de concluir a tão sonhada graduação. Exemplo disso é o Vitor, que é estudante de odontologia. Para ele, a sensação é de segurança e alívio por poder contribuir com a população e ainda adquirir novas experiências. Organizou um protocolo, muito bem elaborado, muito seguro, tanto para nós, alunos, quanto também para os pacientes. Então a gente se sente realmente seguros em estar vindo atender, estar vindo prestar o serviço para a comunidade. E a comunidade se beneficia muito desse serviço, afinal de contas é um aporte aí nessas demandas tão grandes, nesse déficit de atendimentos, por exemplo, na saúde bucal, que aí tem esse auxílio desta unidade aí que o Unipam mantém, de saúde para poder atender justamente a comunidade. Contrapartida, os estudantes vão ali fazendo as suas especializações.
Na sequência, tem futebol aqui no NTV News e menino de 9 anos precisa de doação de sangue para fazer tratamento de saúde. A família apela para a comunidade. Patos de Minas é pé quente no Triângulo da Sorte. Mais um sortudo foi contemplado no sorteio do último domingo. O Martins Dias Cardoso, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida, que ganhou no 4º prêmio, faturou R$200 mil. Estamos aqui com o ganhador do 4º prêmio do Triângulo da Sorte, o Martins Dias Cardoso, que é daqui de Patos de Minas. Martins, quer dizer então que a sorte sorriu para você? Graças a Deus, agora bateu na minha porta. Sempre acreditei, comprei e acreditando em Deus que uma hora Deus ia botar a mão e graças a Deus, Deus colocou a mão. Quer dizer então que esse prêmio veio em uma boa hora? Veio, nossa, graças a Deus, veio de uma ótima hora. Na hora que eu estou precisando mesmo, pagar umas contas e acabar minha casa. Eu estou construindo. E para as pessoas aí que querem também ter a sorte sorrindo para elas, qual que é a dica que o senhor dá para que isso aconteça? Tem que acreditar e comprar, que se não comprar não ganha. Tem que comprar e acreditar, ter fé em Deus que uma hora a sorte bate para isso também. E aqui ao meu lado, o gerente da Regional de Patos de Minas, Rafael. Quer dizer então que teve mais ganhador aqui na nossa cidade? Teve mais uma ganhadora no Giro da Sorte, valor de R$1.000, foi a Maria Aparecida Vieira, aqui do bairro Brasil. Mais uma contemplada nesses números contemplados que Patos de Minas já teve. E aí, para o próximo domingo, o que é que os patenses podem esperar também de premiação? O próximo domingo está imperdível. São 3 prêmios de R$10 mil e mais um super carro. É um Corolla. Aquele carro dos sonhos. Mais 20 prêmios de R$1.000 no Giro da Sorte. Além das pessoas concorrerem às premiações, elas também ajudam, não é? Isso mesmo. Ajuda a Pai Brasil, o Hospital do Câncer, com seus belíssimos projetos. E eu convido você, patense, a fazer parte da família Triângulo da Sorte. Visite a gente na Rua Genor Maciel, número 62, ou ligue aqui no número que está aparecendo no GC aqui, ó, 988912218, e seja um colaborador, aumente sua renda, faça parte da família Triângulo da Sorte. Tem os pontos espalhados em Patos, banca de revista, os vendedores credenciados. Você pode procurar qualquer um, adquirir seu título, torcer. Você pode estar aqui, ó, igual o Cocá, ganhando um valiosíssimo prêmio e sendo muito feliz. Vai comprar mais um, Cocá? Vou continuar comprando, Deus quiser. O raio pode cair de novo no mesmo lugar. Pode, vai cair 2 vezes, 3 vezes e vai cair o raio em você. Você vai ganhar. Muito bom. Obrigada aqui pela participação e disponibilidade. Fica aí o convite e eu volto com você aí no estúdio. Parabéns para o ganhador, né? Já o Cruzeiro não tem tido sorte, não. O Brasil de Pelotas, que está lá no fim da tabela, venceu a primeira na Série B do Campeonato Brasileiro, justamente sobre a Raposa. Uma vitória que muitos desacreditavam, mas sim, ela aconteceu e foi em cima do clube estrelado. A cada partida, a esperança para espantar a má fase. Mas o Cruzeiro não tem conseguido se desvencilhar da nuvem negra que paira sobre a equipe. No Rio Grande do Sul, perdeu para o Brasil de Pelotas. Na etapa inicial, o Cruzeiro estava até mais atuante, com mais chances de finalizações. Mas no segundo tempo, Rodrigo Ferreira recebeu na direita e cruzou rasteiro para Poveda e marcou 1-0 para o time do Sul. O primeiro tempo nosso talvez tenha sido o melhor tempo de jogo nosso. Nós controlamos totalmente a partida, criamos várias oportunidades, finalizamos. A gente não conseguiu fazer o gol. O segundo tempo, acho que a gente caiu um pouquinho o ritmo do primeiro tempo. Começamos a dar algum espaço para eles. Eles conseguiram fazer o gol, tiveram logo em seguida a chance de ampliar até. A gente lutou muito, criou situações. Não tem nada disso de ficar jogando uma bola para a área. A gente sempre tenta argumentar o jogo, chegar pelos lados, chegar pelo centro. Jogadas de velocidade, ultrapassagem. É um momento extremamente difícil para todos nós, né? Porque a gente, infelizmente, não tem mantido o rendimento durante toda a partida. A Raposa está em queda livre. 5 jogos sem vencer na temporada. Mas para Anderson Moreira, é hora de levantar a cabeça.
Esse grupo precisa, acima de tudo, levantar a cabeça, se apoiar nas pessoas que realmente acreditam no clube. Não, a gente fica devastado, com o coração apertado, porque foi muita coisa ruim que foi feita nesse clube. A gente está com esforço, com dedicação, criando situações. A gente não pode ir no mercado e simplesmente escolher quem a gente quer. A gente tem conversado muito sobre isso. O Cruzeiro agora figura na 15ª posição na tabela, com apenas 4 pontos, acima apenas de 5 times. Desempenho farto para as provocações de torcedores adversários e até de times de futebol. Nas redes sociais, o América de Teófilo Otoni não perdoou e chamou a Raposa para um duelo. Pois é, a situação do Cruzeiro é realmente complicada. O Anderson Moreira, né, que você viu aí, ele precisa acertar o time, já que ele está numa pressão, inclusive com um patrocinador grande do Cruzeiro pedindo a cabeça do treinador. O próximo jogo do Cruzeiro é na segunda-feira, às 8 horas da noite, no Mineirão. A Raposa volta a encarar o CRB, mas agora pela Série B. Um garoto de 9 anos em Patos de Minas precisa de ajuda de doadores de sangue. Ele tem anemia falciforme e precisa das doações para realizar o tratamento. O Riquelme é filho da Janaína e do Renivon. Com apenas 9 anos de idade, o menino já enfrenta um problema. Ele tem anemia falciforme, um tipo de distúrbio hereditário que provoca mudanças no sangue e causa muitas dores. Uma esfincada no osso. E outros lugares também. Dói muito? Dói. Ele sente muita dor, sabe? E assim, às vezes vem as crises, aí a gente tem que correr com ele para a UPA, porque os remédios em casa não adianta, né? Não ameniza a dor dele. Aí temos que ir para a UPA. Aí nós vamos para a UPA porque só remédio na veia que melhora, que ameniza a dor. A mãe explica que a doença não tem cura, apenas tratamento. Para isso, o menino precisa realizar um procedimento de transfusão de sangue. Logo, ele precisa de doações. Essa anemia dele, ela é hereditária, né? Ele herdou de mim e do pai dele, né? Aí, então, assim, ela não tem cura, né? Então, ela só tem o tratamento. Entendi. E agora, qual que é o processo que ele precisa fazer? Ele precisa fazer uma ecossanguínea, que é a retirada do sangue e a colocada do sangue. Aí vai retirar um pouco do sangue dele e vai colocar outro. Se ele não fizer esse processo, aí ele vai ter crise álgica constante. O tipo sanguíneo de Riquelme é B positivo, que está em falta no Hemocentro de Patos de Minas. Quem puder e quiser doar, pode procurar o Hemocentro e informar o nome de Riquelme, para que ele receba a doação. Eu gostaria de pedir assim, a população para poder estar me ajudando, né, para poder estar entrando em contato com o Hemocentro e fazendo a doação, né, do sangue para ele, que ele precisa, né, para ele poder estar fazendo esse tratamento. Aí para poder doar, tem que entrar em contato com o Hemocentro e dar o nome dele. O nome dele é Riquelme Gonçalves Silva. Na sequência aqui no NTV News, Comitê Extraordinário da Covid decide. Microrregião de Patos de Minas também é onda vermelha. A Prefeitura questiona e diz que vai desobedecer o Minas Consciente até ser respondida pelo governo mineiro. Mas o Ministério Público endurece e dá 48 horas para a Prefeitura se adequar. Agora a gente abre espaço aqui para o nosso jornalismo opinativo, informativo, trazendo a análise de notícias com a jornalista Ludmila Bahia, que já está a postos. Oi, Ludmila, boa noite. Olá, Odair, boa noite para todos que acompanham o NTV News. A gente chega agora para aquele momento de bate-papo, para a gente interagir com algumas notícias importantes do dia.
Ludmila, nós temos, e por falar em notícias, nós temos notícias quentíssimas, né? Porque nós tivemos aí movimentação muito grande com relação aí à questão de ondas, ao Minas Consciente, às recomendações de ondas, enfim, a gente a cada momento se surpreende com... Ontem, inclusive, a gente falava aqui disso, né? Dessa questão de seguir a macro ou a micro, a gente vai tratar disso aqui. E essa questão das ondas, que às vezes quem está em casa não consegue entender exatamente como é que isso está funcionando, e aqui a gente vai estar aí dirimindo todas as dúvidas com relação a isso, já que nós temos uma situação diferente do que a gente está vivendo a partir do próximo sábado, não é isso? Pois é, as notícias mudaram de ontem para hoje, é isso que acontece. Temos um cardápio farto hoje e muita coisa para conversar. Começar justo por essa questão de ondas, porque às vezes a macro-região, o Estado ele fatiou o mapa de Minas Gerais em algumas macro-regiões de saúde, até para delinear e delimitar ações para aquela macro-região. Na Noroeste são 33 municípios, mas depois o Comitê Extraordinário da Covid decidiu por bem fatiar essas macro em micro-regiões. E Patos de Minas pertence à micro-região com o nome do município, que pertence à macro do Noroeste. A princípio pode parecer confuso, mas trocando em miúdos é isso. Nós temos, às vezes, pode acontecer de termos duas determinações, como ontem a gente mostrou aqui no NTV News. A macro-região estar vermelha e a micro amarela. Mas hoje mudou tudo, daqui a pouquinho a gente fala daí, porque é o seguinte, o governo explicou uma outra questão bastante confusa, e aí que chama a atenção de nós jornalistas e da sociedade com certeza como um todo também. Ele disse o seguinte, olha, apesar de uma micro-região de repente estar numa cor diferente, a gente sugere que o prefeito daquele município siga regras mais rigorosas quando a macro-região estiver numa onda que requer mais cuidados com relação à Covid-19. Olha só o que o Fernando Passalio, o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, falou sobre isso. Se houver diferença entre as cores das ondas da macro e da micro, o Plano Minas Consciente recomenda ao prefeito que adira à onda mais restritiva. Eu vou tomar liberdade aqui até de usar como exemplo a macro-região Triângulo Norte. A macro-região Triângulo Norte, ela está na onda amarela, mas as micro-regiões de Uberlândia e Tuiutaba estão na onda vermelha, o indicativo é vermelho. Por mais que os prefeitos possam decidir entre a onda da macro, que é amarela, ou da micro, que é vermelha, nós recomendamos, é a título de recomendação, que o prefeito opte pela onda mais restritiva, uma vez que ela é mais segura. O prefeito tem a autonomia de ser sempre mais restritivo que o plano. Então, se o plano fala que pode abrir restaurante e o prefeito quiser fechar os restaurantes, ele pode. Ele pode ser sempre mais restritivo. Se o plano fala que pode abrir um segmento e o prefeito, com a sua comissão de saúde, com seus técnicos, definirem que aquele segmento, naquela localidade, tem uma característica que foge ao controle, ele tem o direito sempre de ser mais restritivo que o plano. O que ele não pode é avançar, o que ele não pode é ir além do plano. Ou seja, Ludmila, os prefeitos, então, de acordo com o Passalio aí, eles têm que definir ou decidir sempre por aquela que proteja mais, que restrinja mais essa situação aí, quando for verificado dentro das ondas, né? Pois é, mas será que os prefeitos tomam isso por base? E um questionamento ao governo, se ele entende que aquela cidade, aquele município deve seguir sempre a onda mais restritiva, então por que delimitar duas ondas para aquela cidade onde está inserida? Por que o Estado não simplifica tudo isso, já que ele sugere que deve seguir sempre a onda com maior restrição, com menos flexibilização da atividade econômica, só para gerar mais confusão, mais atrito, num momento em que a gente faz muitos questionamentos com relação
ao próprio Plano Minas Consciente. Até porque nós temos aí uma situação de crescimento de números, nós temos aí uma situação em que as pessoas ainda estão um tanto quanto descuidadas com isso, o que vem gerando um aumento nesses números, e quando essa onda ela vem apertando como a vermelha, né, que é a regressão total dela aí, é respaldo, é sinal de que isso está ocorrendo nesses municípios, especialmente no interior, né, Ludmila? Pois é, aí é aquela questão que a gente tem que analisar município a município, sabe, Odair? O que acaba tendo opiniões divergentes a respeito de toda essa situação. Mas se o Estado, se a fala do Estado aí, olha, vamos agir com a máxima cautela, vamos seguir a onda mais restritiva, então eu não entendo por que ele coloca determinada região com uma cor diferente, ou ele entende que ali naquele município pode haver flexibilização, quando ele mesmo fala que deve seguir então a onda que tem maior restrição. É uma incoerência aí do Estado e essa fala aí do secretário adjunto, pela minha avaliação daí. Até porque o que a gente sabe até então é que a micro, né, deveria ser seguida em detrimento da macro quando essas forem diferenciadas. Inclusive era essa a impressão que a gente tinha ontem que ia ser aqui na nossa região, quando fomos informados que era vermelho a macro e amarela a micro, o que não ocorre, o que agora a gente já está sabendo que todas as duas estão aí na onda vermelha desse Plano Minas Consciente, Ludmila. Exatamente. Aí o Fernando Passalho, o secretário adjunto, ele veio explicar hoje por que foi decidido pelo Comitê Extraordinário da Covid-19 em Minas Gerais que houvesse essa regressão para a onda verde da macro-região noroeste. Macro-região noroeste, com 36 municípios, mais de 460 mil pessoas, e com 21 municípios aderidos, regride para a onda vermelha. Isso é muito importante, porque esse recuo faz com que diversos segmentos passam a não poder mais abrirem a partir de sábado. Exemplos de municípios: Buritis, Paracatu, Presidente Olegário e por aí vai. E aí a gente tem essa questão de estar, então, relacionando, né? Nós temos aí esses municípios que vieram da vermelha para a amarela, flexionou-se muito, começou a se aquecer e agora terão, provavelmente, aí, a partir de sábado, e a gente vai se falar por que esse provavelmente, aí, já com o material daqui a pouco a gente vai colocar da Prefeitura, já terão esses comércios de regredir, fechar, e aí só os essenciais, né, Ludmila? Pois é, só corrigindo, nós estamos então a macro noroeste na onda vermelha. Vermelha. Tá? Só enfatizando essa questão, inclusive a gente mostrou no mapa ontem e já estava com as novas cores determinadas pelo comitê e enfatizamos agora com essa novidade que Patos de Minas também terá que seguir a onda vermelha, a micro-região Patos de Minas também segue a determinação dessa onda que restringe, como você bem disse, muitos dos serviços que hoje funcionam na onda amarela. E aí o secretário disse bem claro, olha, houve essa regressão por conta dos índices que temos agora. Mas, Odair, se a gente observar, o Estado ele tem 7 parâmetros para determinar se uma região vai ou não avançar como a norte avançou ou regredir em ondas, para ter essa determinação. Alguns dos fatores são taxa de infecção, taxa de ocupação hospitalar, número de óbitos e outras questões mais. Muitos desses números estão favoráveis na micro-região de Patos de Minas. Nós já estivemos em situação muito pior do que a que estamos hoje. Nós percebemos, e daqui a pouco, eu não sei se agora que a gente vai falar, com relação aos números da Covid-19, a gente percebe que ao longo da semana a gente tem tido uma crescente nas confirmações de caso. Em contrapartida, na questão de internações, nós temos menos internações e agora com mais vagas ofertadas à comunidade com a inauguração dos leitos, com a disponibilização dos leitos lá no hospital de campanha. Então, a gente tem alguns números, alguns desses parâmetros usados pelo Estado mais favoráveis nesse momento.
Inclusive, e aí tem uma questão que a Prefeitura está justamente questionando essa regressão, justamente por causa dessa estrutura que se criou, como você bem disse aí, nós tivemos uma situação bem inferior à que estamos agora, quando não tínhamos hospital de campanha, que se arrastou, né, por um longo período, quando a gente ficava aqui na expectativa e víamos todo dia os números aqui da direção do Hospital Regional, que é o único, né, que é a referência na região para esses atendimentos para a Covid, eu estou dizendo público, víamos esses números toda hora chegando a 90%, a 100% e o hospital de campanha se arrastava. E aí, quer dizer, nessa época a gente estava numa situação realmente muito pior. Hoje nós temos uma estrutura maior. Esse, inclusive, é uma das coisas que a Prefeitura questionou justamente nesse documento, né, que a gente vai falar disso agora, nesse documento que foi enviado para o governo de Minas, para o comitê que faz essa gestão aí da Covid-19 no estado. Falando disso, né, Ludmila? Falando que espera que isso seja revisto para que o município não entre realmente na onda vermelha. O que eu, no meu entender, acho muito difícil de acontecer do Estado voltar atrás. Mas torço para que isso aconteça. A gente justamente pensa, quando a gente fala assim, dessa dificuldade de imaginar que esse vermelho vai voltar, já que isso está determinado aí na micro e na macro, justamente pensando no comércio que começa a se aquecer, que começa a trabalhar e aí vai ter que fechar tudo novamente. Você entende assim, não? Pensa só, as academias acabaram de abrir, se a gente for levar à risca as novas determinações do Plano Minas Consciente. Os clubes acabaram de abrir. Depois de 5 meses, né? Exatamente, mal abriram as portas, fecha tudo de novo e fica aquela incerteza. Muitos recontrataram pessoal e agora terão que ficar aí mais quanto tempo nessa situação toda? Qual será a próxima determinação do governo? Serão mais 28 dias de espera, que é o que acontece quando regride, passa para essa situação? Então, são perguntas que deixam muitas pessoas, muitos empresários aflitos, porque não é possível planejar o futuro, e isso é extremamente complicado para o empresário, mesmo que tenha ajuda do governo, mesmo que tenha algumas facilidades, de longe a situação acumulada é tranquila para essas pessoas. E aí, Odair, algumas questões que a gente chama a atenção, e a gente, na sequência, a gente vai ver qual que é a resposta, a postura do prefeito com relação a esse ofício que foi enviado ao Comitê Extraordinário, questionando por que o município, porque a micro-região Patos de Minas avançou ou regrediu de onda, passou então para a vermelha, se aqui os números estão mais favoráveis com relação a esses parâmetros que a gente conversava. E uma questão que a gente fica por saber, Odair, é que o prefeito de Patos de Minas, assim como qualquer outro prefeito do estado de Minas Gerais, tem 2 caminhos a seguir quando assunto de prevenção ao coronavírus, segundo determinação da Justiça. Ele pode seguir a deliberação 39 do Minas Consciente ou pode seguir a deliberação 17, deliberação 39 é o Minas Consciente, a deliberação 17 é outra forma do prefeito agir no enfrentamento à Covid-19. Mas em Patos de Minas, mesmo o prefeito José Eustáquio demonstrando inúmeras vezes a insatisfação com o Plano Minas Consciente, a prefeitura continua aderida a ele. E esse é um questionamento. Se está insatisfeito, saia e proponha a sua maneira, como acontece em outras cidades, a começar por Belo Horizonte. Então, assim, não concorda, está insatisfeito, quer questionar, que saia e siga essa outra deliberação, que é outra alternativa dada pela Justiça no enfrentamento à pandemia. Pois é, a Jéssica Andrade, Ludmila, ela esteve agora há pouco com o prefeito José Eustáquio, a gente tem esse material, vamos colocar aí. Olá, você, boa noite. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito de Patos de Minas, José Eustáquio, para tirar algumas dúvidas importantes sobre o enfrentamento à pandemia aqui em Patos de Minas. Oi, prefeito, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem relativamente, né? Porque ontem nós tivemos aí uma surpresa desagradável, né? Com o recuo do nosso município, da nossa micro-região e da macro-região nossa
da onda amarela para a onda vermelha no Minas Consciente. Isso nos trouxe assim, muita decepção, muita tristeza. Vamos buscar por quê, vamos saber por quê. Esses números são de análise de 15 dias atrás. E em relação a isso, o que foi esse ofício que vocês enviaram então para Belo Horizonte pedindo que Patos de Minas permaneça na onda amarela do plano? Na realidade, nós estamos pedindo uma reavaliação. Porque esse prazo aí, essa onda vermelha que foi adotada ontem, começa a valer a partir do dia 5, que é o próximo sábado. E na segunda-feira, o 7 de setembro, é um feriado também. E na quarta-feira já sai nova classificação. Então nós estamos pedindo em Belo Horizonte que eles olhem lá o nosso município com carinho, que façam uma reconsideração nisso aí, uma análise, e ver se a gente reconsidera, porque nós não podemos mais fechar o comércio. Essa nossa tentativa é para que o nosso comércio continue aberto. Ou seja, Ludmila, aí tem realmente aquilo que a gente falava, né? O comerciante fica também nessa expectativa de entender e de imaginar o que vai ser amanhã, né? O que vai ser aí realmente definido, se o Estado vai atender esse pedido da Prefeitura, né? Com toda certeza. Isso irrita, causa aí diversos problemas para a gestão de uma empresa. Mas a gente entende que a prioridade é a saúde. Mas no momento, a gente tem que concordar com o prefeito que os números estão mais favoráveis. Entretanto, Odaída, a gente chama a atenção que nós temos visto cenas repetidas em algumas atividades econômicas de pessoas transgredindo o que determina o protocolo. E aí pode ser que daqui a pouco esses números não estejam tão adequados ou estejam de longe como a gente gostaria. Então vamos ver se haverá resposta do comitê, mas uma questão que chama a atenção é que o prefeito, de novo, vai desobedecer o protocolo do Minas Consciente, conforme ele falou e conforme consta no ofício que ele enviou ao comitê. E aí fica esse questionamento, por que não deixar o plano e não seguir, então, a deliberação 17, já que ele não concorda com as diretrizes do Estado? Mas o Ministério Público quer endurecer essa questão aí e deu um prazo para o prefeito poder seguir na onda vermelha, Ludmila. Pois é, inclusive o prefeito vai responder o que ele vai dizer, então, ao MP sobre essa questão. Porque o Ministério Público falou, olha, se é onda vermelha, que a cidade siga o protocolo do Estado. Não há justificativa para não seguir. Se é uma regra, ela tem que ser seguida, porque o município é exemplo para todo mundo. Um ofício foi enviado à Prefeitura pelo Ministério Público, pedindo então que essa decisão de mudança de onda, né, seja publicada em decreto. O que a Prefeitura vai fazer sobre isso? Olha, esse ofício do Dr. Rodrigo Taufik nos dando 48 horas de prazo para poder publicar o novo decreto. Então essas 48 horas vão vencer no sábado à tarde. Nós vamos analisar, vamos pensar junto com o nosso travesseiro, com o travesseiro aí dos nossos procuradores aí, para fazer uma análise e amanhã cedo, então, fazer uma reunião e decidir qual o caminho a ser tomado. De maneira nenhuma nós queremos aqui enfrentar a justiça, desrespeitar a justiça, de forma nenhuma. Mas se necessário for, amanhã também nós estaremos entrando com mandato de segurança, pedindo para que a gente continue e permaneça na onda amarela. Bom, prefeito, não é a primeira vez que Patos de Minas questiona ou, de certa forma, então, não cumpre o que está estabelecido em regra no programa Minas Consciente. Não seria mais interessante, então, optar pela deliberação 17? Não, é porque a deliberação 17, as pessoas confundem. A deliberação 17 é o Minas Consciente. E os municípios, estando no Minas Consciente ou não estando, os municípios do Estado de Minas, têm que obedecer da mesma forma. E ela é uma das deliberações. A de ontem deve ter sido a 40 e poucos. Então a 17 é uma delas. Ô Ludmila, aí o Ministério Público se antecipou, né, para que a Prefeitura possa cumprir e seguir na onda vermelha? É porque no passado a gente viu a Prefeitura descumprindo, e só depois que ela disse, ela descumpriu na véspera e no dia de data comemorativa, e depois o Ministério Público, ele ingressou com um pedido de liminar da Justiça para que a Prefeitura cumprisse, e aí saiu esse resultado depois, aí já estávamos até na onda amarela. Mas nessa fala do prefeito, ele tem sim dois caminhos a seguir. A deliberação 17 não é a deliberação 39, não é a mesma coisa, não é o Minas Consciente.
Reiteradas vezes, nós já fizemos várias matérias explicando as diferenças. Por exemplo, Belo Horizonte não segue o Minas Consciente, tanto que a gente vê determinações do comitê da Prefeitura de Belo Horizonte determinando o que será feito com relação a cada atividade econômica. Então, não é, senhor prefeito, a mesma coisa. Tem diferenças, sim, e o senhor sabe bem. A deliberação 17, inclusive, ela prevê um endurecimento maior até que o próprio Plano Minas Consciente. Então, tem diferença e o senhor pode escolher entre esses dois caminhos. Então, se está insatisfeito com um, pode sim seguir o outro, conforme o senhor deve saber bem, assim como os membros que estão junto com o senhor analisando essas questões do enfrentamento à Covid-19 no município de Patos de Minas. Ludmila, vamos então ao comparativo, porque hoje nós tivemos mais 26 casos confirmados da Covid. A tela está inclusive aí, para a gente poder conferir. Nós temos aí uma diferença também nos casos internados e recuperados, né? Pois é, Dai, quando a gente falava que a gente tem números favoráveis, aí fica bem explícito conforme números cedidos, confirmados pela Prefeitura de Patos de Minas. Com relação a tratados, a gente tem um avanço, mais 35 pessoas curadas da Covid-19, menos 8 pessoas se recuperando em casa da doença, número de óbitos permanece o mesmo, 43, mas com relação às confirmações, a gente percebe que vem crescendo. Na terça-feira eram 15 novos casos, na quarta-feira 17 novos casos e hoje a gente tem mais 25 casos confirmados da Covid-19 e o número passa aí de 1.900 casos em Patos de Minas. Quando a gente vê com relação a internações, uma diminuição, menos 2 pessoas internadas em leitos clínicos e menos 1 pessoa internada em leito de UTI. E esse comparativo aí também, Ludmila, a gente tem que fazer ele com a taxa de ocupação, justamente para falar dessa questão de dados favoráveis ou não ao município. Vou pedir o Luiz para colocar aí na tela, que é a taxa essa taxa daí, que entrou na tela para a gente também analisar. Por exemplo, a total da ocupação hospitalar aí, incluindo regionalmente falando, com todos os hospitais de Patos de Minas, está em 52,14%. Uma situação que a gente já, como disse mais cedo, teve bem pior por aqui, né? Com certeza, tivemos números muito piores. Mas quando a gente analisa, olha só, aí nós temos suspeitos e confirmados de Covid, tem mais ocupações em leitos de UTI. Só que como temos mais vagas, olha só quando a gente analisa leito e taxa de ocupação de leito de UTI em hospital público, quase 58%. Esse número já bateu 100% muitas vezes. Olha só, quando a gente analisa leitos públicos e privados, a gente tem um aumento com relação a ontem, porque aí nessa tabela a gente tem os suspeitos e confirmados. Então, são pessoas que aguardam o resultado de exame, mas que já entram nessa conta. A gente tem números maiores do que ontem, entretanto, nós ainda, mesmo assim, estamos numa situação bem melhor do que no passado recente. Ludmila, eu vou te pedir licença rapidamente para a gente fazer um intervalo e voltar já já com mais análise de notícias aqui no NTV News. A gente continua com a nossa análise de notícias com a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Ô Ludmila, a gente tem uma questão agora relacionada à segurança pública, relacionada à situação também provocada pela Covid-19, porque familiares estão reclamando da falta de informação de detentos que cumprem pena no presídio Sebastião Satiro, né? Não há visita remota e ainda fazem denúncia de maus tratos que podem estar ocorrendo nesta unidade. Os cartazes refletem a saudade e a preocupação destas mulheres, mães, filhas e esposas de detentos. Segundo elas, há meses não recebem nenhuma informação sequer de seus familiares. E desde que os Correios entraram em greve, nem as cartas que enviavam e recebiam deles estão sendo entregues.
Desde o começo da pandemia, já há 6 meses, 5 meses, estamos sem notícias, sem contato, angústia muito grande, né? Porque, igual eu falo, é pai, né? É filho, né? São esposos e nós estamos sem notícias. E para completar, ainda o Correio entrou de greve há 3 semanas, nosso único meio de contato era as cartas, né? Tá sendo muito angustiante, sabe? Eu tenho uma filha pequena com ele, sofrendo muito a ausência do pai. Ela chora, ela reclama, ela sofre muito. Então, como se diz, eles estão lá, mas eles, como se diz, eles é pai, eles têm família aqui de fora, né? Nós estamos sem receber carta. Eu só tive 2 videochamadas, tem 7 meses que ele está preso. E minha menina chora todos os dias querendo ver ele. É muito triste. A preocupação se estende também para as crianças. A Jordana, que é filha da Jaqueline, conta que chegou a fazer vários desenhos para o pai, que está preso, mas que não sabe até hoje o que ele achou dos desenhos. A saudade é bastante. E também eu fiz um desenho para ele, especialmente para ele, né? Mas nenhuma, sequer uma resposta para ele falar como tá meu desenho, porque é muita saudade, dói muito no coração. E tipo assim, eu amo muito meu pai, eu tenho muita saudade dele. Eu quero muito ver ele, pelo menos para dar um abraço nele, um beijo. Porque a saudade é muito, muito, muito mesmo. Emocionada, Sofia, filha da Ludmila, também clama saudades do pai. Eu quero ver ele, tô com muita saudade dele e eu tô querendo ver ele. A mãe explica que já nem sabe o que falar para a filha. É difícil ver um filho chorando, né, querendo o pai, com saudade, e a gente não tem como se diz, uma notícia, nada, que nem carta nós não estamos recebendo. E a situação se agrava. A mulher ainda denuncia que os detentos estariam sendo agredidos dentro do presídio pelos próprios policiais penais. Todo mundo que sai fala que eles estão metendo couro, está aproveitando a situação. Só notícia ruim, que eles estão lá batendo, que eles estão oprimindo, que eles estão xingando eles, procedimento toda hora. Eles estão aproveitando, né? Abuso. Juntas, elas clamam respostas. Queremos nosso direito, queremos ver nossos familiares. Não opressão. Não opressão. E em nota, a Secretaria de Estado de Justiça e de Segurança Pública informou que ainda não há previsão para retorno das visitas presenciais nos estabelecimentos penais de Minas Gerais, mas que devido a este cenário foi criado o projeto A Esperança Vem de Casa, que consiste nas visitas online. Além disso, a pasta ainda incentiva o envio de cartas e a realização de telefonemas, e reforça que cada unidade prisional é responsável pelo atendimento conforme a disponibilidade de dias e horários. Ô Ludmila, corta o coração, né? Ver essas crianças aí na porta do presídio, essas famílias ali. E isso já é uma situação muito incômoda quando a gente presencia isso lá em situações normais, né? Em épocas normais. Imagina agora em meio a uma pandemia, quando há uma restrição para que ninguém entre, para que não haja visitação, o que deixa essas famílias ainda mais em uma situação de apreensão, né, com tudo que pode estar acontecendo. Pois é, daí essas pessoas que estão no presídio, elas já foram punidas, elas já estão pagando pelos seus crimes ou aguardando o julgamento daquilo que foram acusados. E, de novo, mais uma vez, sendo punidos agora de outra forma. O que essas famílias querem ver são os seus entes, são aquelas pessoas que fazem parte da sua vida. Como não se emocionar com a Sofia, com a Jordana, quando a gente vê as lágrimas escorrendo, os desenhos feitos, a palavra que queria ser trocada, né? E o que eles querem é uma resposta. Olha, quando isso vai acontecer, há uma previsão. Se o governo faz previsão de retomada de atividade, por que não fazer uma previsão de quando ter uma visita, ou estabelecer uma forma que seja visita à distância, mas que a gente pelo menos veja essa pessoa, para que a gente tenha certeza do que a gente está ouvindo, que esses presos estão sofrendo algum tipo de agressão,
caia na mentira, para a gente ter a testemunha do olhar. O que essas pessoas estão pedindo, Odair, é o mínimo. O mínimo são meses já afastados dos seus pais, né, ou do seu pai, ou do seu tio, ou quem quer que esteja no presídio. Então, o que elas estão querendo apenas é ver se essas pessoas estão bem, se elas estão tranquilas, se está correndo tudo conforme foi planejado pela justiça, ou não, somente isso. E aí a gente teve essa resposta. Eu havia feito essa pergunta ao secretário de Saúde de Minas Gerais, porque passa também pela pasta dele, pela avaliação da sombrinha da saúde, para saber se essas visitas podem ou não ocorrer, mas ele não respondeu. Aí nós enviamos para a Secretaria de Segurança Pública, que enviou essa resposta. Olha, aí no presídio não há previsão sequer da visita remota que acontece em outros presídios e penitenciárias de Minas Gerais. E é o que a Secretaria deveria estar se esforçando para acontecer, porque esses presos, esses detentos, essas pessoas que aguardam julgamento, elas já foram punidas diversas vezes, estão lá pagando pelo que fizeram. Não precisam pagar mais ainda, separando essas pessoas daquelas que eles amam também. E é somente uma coisa que eles querem, ou que essas famílias querem, saber se eles estão bem. Muito bem, a falta da visitação aí realmente provoca uma apreensão. Ludmila, vamos mudar de assunto, e agora há pouco a gente falou, o prefeito, né, deu entrevista para a gente falando sobre a Covid e outros assuntos relacionados aí à onda vermelha, mas ainda falando do prefeito, e a gente vai colocar um material sobre ele aqui, com relação a uma fala dele sobre a possibilidade de cassação da Câmara, aquele imbróglio todo que a gente viu essa semana, coisa que ele não gostou muito, né? Foi uma fala do vereador Francisco Frecchiani na reunião da Câmara de Vereadores no dia 20 de agosto, em que sugeriu aos membros da comissão que investiga denúncias contra o secretário Júlio César para que o prefeito, não cumprindo as sugestões e as recomendações da CPI, como a exoneração do secretário, que ele então respondesse pelo crime ou respondesse pela sua cassação. Só que nós fomos até hoje ao prefeito, agradecemos imensamente a assessoria, ao prefeito pela gentileza em responder sobre esse imbróglio todo também com relação ao Minas Consciente, mas também gostaríamos de saber como que ele recebeu essa fala, como é que ele viu esse entendimento do vereador Frecchiani pedindo a cassação do seu mandato. E aí, a Jéssica Andrade fez essa pergunta ao prefeito José Eustáquio e a gente vai ver a resposta dele agora. Prefeito, sobre a fala do vereador Frecchiani na reunião sobre a cassação do mandato, o que você achou da fala? Tem algum pronunciamento? Nós estamos aqui num período eleitoral, eu só posso falar sobre as coisas da Covid. A resposta mais curta e grossa do prefeito aí é justamente por essa questão toda que a gente acabou de dizer aqui, por todo esse levantamento, e claro, né, é uma situação muito incômoda para ele. Neste momento, a gente está aí num pré-período eleitoral e ele acaba sendo aí rebatido, contestado e ameaçado, inclusive, pela Câmara de um possível processo de cassação, né, Ludmila? Independente se é período de eleição ou não, Odair, mas a gente sabe que foi agora nesse período, coincidência ou não, a gente não vai saber, é que a comissão chegou a algum tipo de conclusão. E aí, nesse caso, a gente não está falando para o senhor prefeito pedir voto A, B ou C, o que é impedido pela justiça que se faça num pronunciamento como esse. A gente quer saber apenas como que ele recebeu essa notícia, quais seriam os próximos passos, ou quais serão os próximos passos com relação a essa fala, e até mesmo o que ele vai fazer com essa sugestão, com essa recomendação, com esse pedido da Câmara Municipal, que tem aí um desfecho sobre essa CPI. O que ele vai fazer com o secretário Júlio César? A gente queria saber se o fato dele permanecer na prefeitura tem, sim, o cunho ou não de apadrinhamento político, somente isso que nós gostaríamos de esclarecer com o senhor prefeito de Patos de Minas, nada além
e, de longe, é assunto eleição que discutiríamos nesse momento. Mas ele disse que não, é por conta de eleição, e a gente sabe que, com relação a isso, não teria nenhum problema ou não seria desfavorável a uma pré-candidatura dele ou candidatura possível à Prefeitura de Patos de Minas. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a gente espera, quem sabe, numa próxima oportunidade, o prefeito não responda a esses questionamentos, não só da imprensa, mas da sociedade de Patos de Minas. Até porque a legislação eleitoral, ao meu ver, até onde eu entendo, não prevê nenhuma punição para que ele respondesse uma pergunta como essa. Mas, enfim, é uma situação que ele acabou se esquivando. Ludmila, a gente então encerra por aqui e volta amanhã, né? Voltamos amanhã, se Deus quiser. Então, boa noite para todo mundo, com Deus. Tchau, tchau. Muito bem. Outras notícias você acessa lá, o portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui. Volta amanhã com muita informação para você sobre Patos de Minas e toda a região. Obrigado pela companhia e até lá.